Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, voltando agora com o quadro Conhecendo a Minha Coleção de Jogos, que é o quadro onde eu vou passando letra a letra do alfabeto e mostrando os jogos que eu tenho na coleção, falando um pouco sobre o jogo, por que eu comprei, qual é o motivo dele estar na coleção, se eu joguei, se eu não joguei, se eu gosto, se eu não gosto, meio que dando uma passada geral assim na coleção. E hoje, gente, hoje é sobre a letra D. E eu já aviso vocês que tem muito jogo com a letra D, tá? Eu não imaginei que tinha tanto jogo assim. E eu não quero fazer, tipo, parte 1, parte 2. Então eu vou falar todos de uma vez. Então esse vídeo talvez fique um pouquinho longo. Mas pra quem gosta de ver os jogos que tem, pra às vezes ter algumas ideias, conhecer alguns jogos diferentes, senta na cadeira aí, pega uma coquinha gelada, porque vai ter bastante jogo que a gente vai falar hoje nesse vídeo, tá bom? Então, para não enrolar e nem demorar demais, eu já vou começar a falar aqui, mostrar os jogos e falar sobre eles, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar hoje aqui para vocês é o Draftosaurus, gente. O Draftosaurus, ele é um jogo bem simples de draft, que tem uma mecânica, assim, um estilo que parece muito jogos tipo Seven Wonders ou Sushi Go, se vocês conhecem esses jogos. O Draftossauro, você vai estar fazendo um draft também desses que você tem alguns objetos na mão, você escolhe um para você e passa o resto para o lado e vai fazendo isso até acabar esses objetos. Mas no caso do Draftossauro, os objetos que a gente vai passando para o lado são belos meeples de dinossauros, são belos Dino-Meeples, que eu vou até mostrar aqui para vocês, gente. Então a gente tem aqui Dino-Meeples, olha, de 6 cores e tipos diferentes. Ó. O vermelhinho é o T-Rex, o laranja é o Celasaurus, o azul aqui é o Estegossauro, tá vendo? Então você vai ter sua mão 6 desses dinossauros no começo, você vai escolher um deles e vai posicionar num parque de diversões, num parque dos dinossauros mesmo, um parque de dinossauros, tá vendo? Com vários espaços onde você pode posicionar os seus dinossauros. E cada um desses cercados, ele pontua com critérios diferentes. Então, basicamente, nesse jogo, o que você está tentando fazer é popular os cercados de dinossauros para poder buscar pontuações melhores para você. E eu vou te falar, gente, esse é um jogo que funciona demais. Eu jogo muito Draftosaurus. Mostro para outras pessoas, apresento, jogo com crianças, jogo com pessoas que não jogam. E ele funciona demais. Eu acho que eu já joguei esse jogo umas 30, 40 vezes. Sem brincadeira, gente. Eu jogo demais Draftosaurus. Porque ele funciona, ele é simples, rápido de explicar, ele substituiu o Sushi Go pra mim, porque Sushi Go era o jogo que eu fazia isso. E depois que eu comprei o Draftosaurus, eu nem uso mais o Sushi Go para jogar com pessoas que não são do hobby. Eu uso mais o Draftosaurus por ele ter uma temática mais legal, um tabuleirinho, ser mais simples e funcionar bem. E essa capa é a capa japonesa do Draftosaurus, ela é diferente da versão que a gente vê no Brasil, né? Se vocês forem olhar a versão brasileira, ela tem uma capa mais cômica, assim, mais engraçadinha. E a capa japonesa era um pouquinho mais séria. Sei lá por quê, foi escolha deles. Mas o primeiro jogo, então, o Draftosaurus. Vamos lá. O próximo jogo com a letra D aqui é o Dom Capolo. O Dom Capolo, gente, curiosamente, é o primeiro e único jogo que eu recebi de editora no Brasil. Em 2023... a Devir entrou em contato e resolveu mandar esse jogo para mim. Eles falaram, olha, a gente quer mandar esse jogo para você conhecer, testar e tal. E aí, obviamente, eu fiquei super feliz e empolgado. Falei, que legal, estou ganhando um jogo de editora. E eles realmente me mandaram um jogo, mas parou por aí. Nunca mais recebi jogo nenhum e sigo nesta tocada tranquila, usando os meus próprios jogos para mostrar, para criar conteúdo aqui para vocês, o que para mim tá ótimo, também estou super tranquilo quanto a isso, mas é só uma história engraçada que foi o primeiro e único jogo recebido que eu tive de editora aqui no Brasil. E o Dom Capolo, ele é um jogo, gente, que ele é um jogo meio de negociação de máfia, que tem uma pegada que lembra um pouco aquele estilo de negociação do Catan, sabe? Nesse jogo aqui do Dom Capolo, a gente tem cartas que representam comércios diferentes que a máfia mexe, né? E você é um dos sobrinhos do Dom Capolo que está desfalecendo, está indo de arrasta, e você está querendo mostrar que você é um bom sucessor para ele, para liderar a máfia. E você vai fazendo isso tentando juntar, né? Fazer coleções dessas cartas, desses diferentes comércios aqui que tem da máfia, para depois você conseguir vender eles e adquirir recursos e fama.
né, digamos assim. Mas ele tem um pedaço onde você realmente precisa negociar as cartas e trocar as cartas com os outros jogadores para tentar angariar as que você mais precisa. Então é um jogo que tem bastante interação entre as pessoas, né? Nesse sentido de você tentar buscar as cartas que você precisa, mas é um jogo bem direto e bem simples de entender. É um jogo de negociação, set collection. Então não é um jogo complexo, mas um jogo que é bastante divertido para quem gosta de jogos mais assim interativos, sabe? Então eu dou um capolo. Vou mostrar um jogo curioso agora, gente. Esse jogo aqui eu duvido que alguém conheça ou já ouviu falar. Sinceramente, se você conhece ou já ouviu falar desse jogo, fala aqui nos comentários, que é o Demon Worker. Esse jogo é um jogo japonês que eu comprei quando eu morava lá no Japão e que eu nunca vi falar dele fora do Japão, gente, curiosamente. Eu conheci quando eu estava lá, fiquei super interessado. Ele não é um jogo que precisa muito de texto para jogar, e na verdade ele tem os textos em inglês também. Ele tem algumas cartas com texto, mas ele também está escrito em inglês. E a ideia do Demon Worker é uma ideia meio engraçada, assim, mas você é meio que do RH do inferno, e você quer contratar os melhores demônios para sua agência do inferno, sabe? E aí você tem várias cartas diferentes que você pode ser, tipo, que você pode representar, né? Tem o Satã, tem o Beelzebub, tem a Angra Mainyu, que eu não tenho nem ideia do que seja, e tem Asmodeus. São os 4 jogadores diferentes que você pode ter. E aí tem várias cartas aqui que vão representar os diferentes tipos de demônios ou de almas que você consegue angariar ali para o céu. Você realmente está recrutando coisas para o inferno. É uma temática diferente, curiosa. Eu confesso que eu não joguei ele ainda, tá, gente? Essa é uma parte, assim, complicada. Quando eu vou passando os jogos aqui da coleção, né, nesse quadro, eu vou percebendo vários jogos que eu queria já ter jogado e não joguei. E o Demon Worker, ele é um desses que eu já queria ter jogado e não joguei. Então, se alguém quiser jogar o Demon Worker comigo, vamos jogar, gente. Eu preciso pôr ele na mesa. Eu preciso conhecer se valeu a pena essa aquisição rara aqui ou não. Então, vamos lá. O próximo da lista é District Noir. É um jogo que chegou no Brasil ano passado pelo Paper Games 2024. E é um joguinho simples de cartas, tá? Não tem muito segredo, né? Muitos jogos da Paper Games têm essa caixinha e tem esse estilo. E o District Noir, basicamente, ele é um jogo onde você vai ter várias cartas que vão, tipo, representar números e cores diferentes. São meio que grupos diferentes aqui de coisas, né? E a ideia do District Noir é que você está querendo ter maioria nesses grupos diferentes de cores de cartas. Porque, por exemplo, ó, a carta de número 6, é essa carta meio rosadinha aqui. Quem tiver maior número dessas cartas no final da partida, quem tiver maioria desses números de cartas, vai pontuar aquele 6, entendeu? Então você meio que está buscando ter maioria nesses grupos de cartas. Só que o jogo ele tem algumas outras cartas que dão pontuação negativa, tem algumas cartas que dão mais ou menos, sabe? Tem alguns variantes. E a ideia principal do jogo é o seguinte: como é que funciona para você adquirir essas cartas e tentar ter maioria? Você e o outro jogador, esse é um jogo exclusivo de 2, vocês vão posicionando cartas numa trilha central. Então tem uma fileira de cartas e aí cada turno um jogador vai posicionando uma carta ali. Sendo que em algum momento no seu turno, se você quiser, você pode comprar as 5 últimas cartas que foram jogadas ali na fila. Só que você só pode fazer isso uma vez por rodada, e o jogo tem 3 rodadas. Então, esse jogo é um jogo onde você meio que está tentando jogar ali iscas ou petiscos para que o seu adversário compre aquelas cartas, para que você possa depois jogar as cartas que você precisa e comprar para você, sabe? Você fica meio que nessa, tentar influenciar o outro ou não. Até porque tem um aspecto aqui que tem uma carta chamada carta de cidade, que se você tiver as 3 você ganha automaticamente. Então esse é um jogo muito mental, onde você fica nesse vai e vem com o seu adversário, tentando ali fazer com que ele compre as coisas antes de você. Ele tem um estilo que lembra um pouquinho Hanami Code, para quem conhece. Eu gosto de falar quais jogos lembra, gente, porque às vezes vocês já jogaram Hanami Code, mas não conhecem o District Noir, e aí vocês conseguem fazer um pouco a associação, tá? Mas a ideia é esse, ele tem um quê assim do Hanami Code, mas eu acho mais direto e mais controlável o District Noir. Agora, eu tô falando de vários joguinhos pequenos, daqui a pouco vai começar os jogos grandes, tá, gente? Um outro joguinho japonês, mas esse aqui já é mais famoso, já tem acesso fácil aqui no Brasil, que é o Deep Sea Adventure, que é da Oink Games, a empresa que faz jogos nessas caixinhas pequenininhas aqui. O Deep Sea Adventure, ele é um jogo de tente a sua sorte,
onde está todo mundo dentro de um submarino, e você, né, nós, os jogadores, a gente vai tentar recolher tesouros no fundo do mar, sabe? E a gente recolhe tesouros no fundo do mar, mergulhando desse submarino e descendo. Olha só, aqui tem os meeples de mergulhador super bonitinhos. Mas basicamente, você vai ter uma trilha de caminhos embaixo do submarino, que é meio que a profundidade que você vai fazendo, né? E você vai descendo nessa trilha, depois que você sai do submarino, para você tentar conseguir ir o mais fundo que você puder e recolher os tesouros que estão lá embaixo, que na verdade são essas próprias peças do caminho, que você vai recolhendo, vai virando, elas viram pontos. Só que tem um porém nesse jogo. O oxigênio que tem disponível é um oxigênio para todos os jogadores. E cada vez que uma pessoa joga, ele vai consumindo o oxigênio que tem ali no estoque, sabe? Então, o jogo é uma questão de você saber até quando você consegue descer para pegar os tesouros e voltar antes que o oxigênio acabe. Porque se o oxigênio acabou, você perde tudo que você pegou, você não conseguiu pegar. E a ideia do jogo é um pouco essa, é você tentar saber essa hora e voltar, mas ao mesmo tempo é você também não deixar com que seu adversário consiga voltar antes de você. Então fica meio que uma disputa ali, uma briga de galinha, sabe? Para quem desiste primeiro, para quem, não, eu vou voltar. Se a pessoa voltar muito cedo e sobrar oxigênio, quem ficou tem ali um caminho livre para poder pegar os tesouros mais valiosos e voltar. Então esse jogo ele tem todo esse aspecto de você tentar decidir o melhor momento. E aí por isso que ele acaba funcionando, é um jogo rápido, ele dura 10 minutos uma partida, e aí você, né, pode ficar tentando encadear uma na outra se você estiver gostando dessa questão ali de ficar brigando com seus adversários. Mas é um joguinho bem legal, o Deep Sea Adventure. Agora jogos um pouquinho maiores, tá? Esse aqui, gente, é um jogo chamado Dream Home. E esse é um jogo que eu não tenho ideia de por que está na coleção. Eu não me lembro de quando que ele entrou. Eu não me lembro direito o que aconteceu. Eu sei que eu tinha ouvido falar desse jogo. Eu acho que ele ficou numa lista de desejos. Aí um dia apareceu numa promoção baratinha, eu comprei, usado. E não sei, fiquei meio confuso. Eu não me lembro o momento onde ele entrou na coleção, mas ele está hoje, assim. E ele é um jogo onde você constrói e decora uma casinha. Basicamente, você tem uma casa, e aí tem várias cartas aqui que estão disponíveis no Mercado Central, que são os cômodos e as decorações diferentes dessa casa. E você e os seus adversários vão meio que comprando essas cartas e vão aqui posicionando na sua casa e meio que decorando a sua casa. E obviamente a pontuação é dada por essa combinação de coisas que você consegue colocar ali. Um jogo interessante, assim, sabe? Eu achei legal esse critério. Ele parece ser muito próximo daquele Farm Shop, que é mais famosinho, sabe? Ele tem a mesma arte do Farm Shop e tal, então eu acho que ele é da mesma linha, mas eu nunca joguei o Farm Shop, então eu não sei dizer se é parecido com esse ou não. Mas é um jogo legal, um jogo divertidinho, de você ficar decorando a sua casinha, então acho que tem um público adequado para ele, o Dream Home. Agora vamos para um jogaço, gente, um jogo que esse aqui eu valorizo, esse eu gosto de verdade. O Darwin's Journey, um jogo que eu descobri no finalzinho do ano passado, mas desde então joguei várias vezes, porque eu realmente curti esse jogo. Foi um dos jogos que vi o mesa nas férias, que eu coloquei para jogar com primos, assim, com parente, e que realmente me deixou bastante empolgado e encantado. O Darwin's Journey, ele é um jogo onde você está ali representando a equipe de Darwin que está em Galápagos, explorando as ilhas, né, da região de Galápagos. E a ideia do jogo é que você vai explorando essas ilhas tanto na parte ali do barco, da parte marítima, quanto nas ilhas mesmo na parte terrestre, onde você vai encontrar espécies animais, vegetais que você pode coletar e mandar para o museu. E o espírito todo do jogo é você realmente conseguir ir coletando essas espécies e ir mandando para o museu, porque é a maneira onde você vai potencializando a sua pontuação, onde você vai conseguindo desenvolvendo uma trilha ali de evolução, sabe? Só que ele é um jogo super complexo de você conseguir fazer as coisas. Por quê? Ele é um jogo de alocação de trabalhadores, para você fazer as ações que você quer fazer. Só que os trabalhadores, eles meio que são graduados. Você tem níveis de trabalhador dependendo de quantas ceras você vai colocando de cores diferentes naquele trabalhador. À medida que você vai colocando mais cores, ele fica habilitado para ir em novas regiões, sabe? Mas de cara, o trabalhador não consegue ir em todos os lugares. Então você tem que realmente planejar vários pontos desse jogo. O primeiro é como que você vai melhorar o trabalhador, para ir em quais regiões do tabuleiro, para você poder fazer quais ações para poder ter qual objetivo. Você precisa conseguir casar todo esse caminho, essa estratégia, para realmente fazer uma boa pontuação.
É um jogo bem desafiador para mim, eu acho ele bem complexo, mas ele é muito legal de jogar e muito estratégico, o Darwin's Journey. Vamos lá, faltam aqui 4 joguinhos com D para mostrar para vocês. Agora, um clássico dos clássicos, um dos primeiros jogos que a gente joga no nosso hobby. Eu vou fazer um vídeo logo falando exclusivamente de Dixit, porque eu vou começar um quadro que eu vou falar dos jogos clássicos, né, do mundo dos jogos de tabuleiro, que eu tenho aqui na minha coleção também, para começar a falar um pouco desses clássicos, né, sair um pouco de hype de jogo novo e começar a falar de jogo clássico, e com certeza vai ter um vídeo sobre o Dixit. O Dixit, ele inaugurou um estilo de jogo próprio, assim, sabe? Hoje tem jogos que você fala, esse jogo é esse tipo Dixit, porque ele tem o estilo mesmo dele. E a base toda do Dixit são as próprias cartas dele, né? De cara, as cartas do Dixit são cartas desse tamanho grande, assim, tamanho tarô, tá vendo? Cartas de tarô. E a pegada toda do Dixit é que ele tem cartas com artes não complicadas, meio misturadas, com temáticas diferentes, coisas diferentes, meio malucas, assim, as cartas do Dixit, sabe? Mas é intencional, por quê? O Dixit, ele é um jogo mental, ele é um jogo de imaginação, onde você precisa escolher uma carta, né, dali do seu baralho, para ser a carta que você vai usar quando você for jogador ativo, para ser a carta que você vai colocar no centro da mesa naquela rodada. E a ideia do Dixit é o seguinte, você quer colocar essa carta no centro da mesa e você quer que os outros jogadores descubram qual é a sua carta, mas você não quer que todos os jogadores descubram qual é a sua carta, você quer que mais de um jogador, ou pelo menos um jogador, descubra qual é ela. Então você precisa pensar numa dica que você vai dar para aquela carta que você está colocando, para que nem todo mundo perceba qual carta que é. Só que aí vem o complicador, os outros jogadores também vão jogar uma carta na mesa que tente remeter a sua dica para confundir os outros adversários, sabe? E aí o jogo vira toda uma questão mental de você tentar raciocinar como a outra pessoa raciocinou, por que ela deu aquela dica e o que aquela dica representa. Um jogo muito legal. Fica mais legal ainda se você tiver com um grupo de pessoas mais conhecidas, porque aí começa a ter um metajogo dentro do jogo, onde você começa a dar dicas muito específicas de coisas que aconteceram com vocês, ou de piadas internas do seu grupo, e aquilo vai convergindo para uma jogatina que, assim, muitas vezes é cheia de risada, ou cheia de coisas muito épicas, assim. Então é um jogo que vale a pena todo mundo jogar, principalmente quem está começando no hobby, vale a pena conhecer o Dixit. Antes, eu ia falar, esse aqui eu vou deixar por último. Agora eu vou falar de um jogo chamado Dominations, gente. O Dominations, ele é um jogo que eu ainda não joguei, para ser bem sincero para vocês. Por que eu comprei? É um jogo grande, caixa grande da Galápagos, desses jogos que floparam e começaram a ficar muito, muito, muito baratos. Tipo, eu paguei R$100 nesse jogo aqui. E é um jogo que eu ouço falar bem. O Tom Wessel, do Dice Tower, coloca esse jogo no top 100 dele, diz que é um jogo muito bom. E isso me fez ficar interessado pelo jogo, eu sempre estava interessado pelo jogo. Quando eu vi que ele estava tendo esses preços muito, muito, muito baixos, né, por conta talvez de mofo, talvez seja mofado aqui dentro, eu dei uma olhada e não vi mofo nenhum, mas né, nunca se sabe. Mas de qualquer maneira, eu falei, vou aproveitar e um dia eu jogo ele e vejo se eu gosto ou não. Então ele está na coleção, tá aí no plano de ir para a mesa em algum momento do futuro, mas é um jogo que está na coleção com a letra D que eu tenho e que foi mais uma questão de oportunidade, assim, sabe? Eu não conheço muito sobre ele, não sei muito sobre ele, mas tenho uma expectativa que seja um jogo que vale a pena, ainda mais pelo preço que eu paguei, né? Se o custo-benefício valer, já vai estar muito bacana o Dominations. Agora, o penúltimo jogo é um jogão também, tá, gente? Jogaço. E é um jogo mesmo esquema do Distilled. Um jogo caixa grande da Galápagos, que flopou inicialmente, depois começaram a vender muito barato. Eu acho que eu paguei uns 200 e pouco, quase R$300 nesse Distilled aqui, que pra mim é muito barato para um jogo desse tamanho. E depois que ele flopou e começou a vender barato, aí ele desflopou, todo mundo começou a amar o jogo, sabe? Porque o jogo é muito bom. Eu acho que foi um azar ele ter flopado no começo, e agora é um jogo que todo mundo fala muito e gosta muito. E no Distilled, a gente está ali destilando bebidas alcoólicas, sabe? Ele é um jogo onde você precisa destilar bebidas alcoólicas comprando os ingredientes que você vai usar, e aí fazer melhorias ali na sua destilaria, contratando pessoas e efetivamente destilando as bebidas. A fase de destilar as bebidas é uma fase que eu acho muito legal desse jogo e muito inteligente,
porque ele tem um aspecto ali de sorte também, que no começo eu achei que ia ser estranho, mas hoje eu gosto bastante, que é o seguinte: sempre quando você vai destilar a bebida, a primeira e última parte ali do lote que você fez são descartados. Coisa que acontece na vida real, quando você vai destilar, sabe? E aí isso é representado por um deck de cartas que você monta com os ingredientes que você pegou, e aí você descarta a primeira e a última carta. Só que nesse descarte, pode ser que você descarte uma carta essencial para a bebida que você queria destilar. E aí você não consegue destilar aquela bebida, você destila outra. Então ele é um jogo onde você precisa tentar mitigar essa sorte, para que você sempre consiga destilar as bebidas que você quer. E é um jogo onde você precisa planejar bem os seus recursos financeiros. Por quê? Porque o jogo ele tem um aspecto que a bebida que você faz, ela pode ficar maturando num barril ou ela pode ser vendida imediatamente, né? Tem bebidas que vendem imediatamente e tem bebidas que você pode deixar envelhecendo no barril. Quanto mais você envelhece, mais aquela bebida vale pontos de dinheiro para você. Porém, é um dinheiro que você amortizou ali. Você pagou para comprar os ingredientes, pôs ali na bebida e não teve retorno imediato. Então, se você faz isso, por exemplo, no primeiro turno, você já fica sem dinheiro pro segundo turno, fica com pouco dinheiro. E aí você tem que fazer uma bebida que você possa vender para ganhar um pouquinho, aí você precisa recuperar. Você precisa balancear quando que vale a pena deixar uma bebida envelhecendo, quando que vale a pena vender para poder ganhar dinheiro, para poder planejar a próxima rodada. Muito legal, gente. Super estratégico, objetivos de rodada, um jogo assim delicioso de jogar, o Distilled. E agora eu deixei pro final. Por quê? Porque tem um amigo meu que ama esse jogo, é o melhor jogo da vida dele, é o jogo que ele mais ama. Então eu vou deixar aqui em homenagem a ele o Dominion, gente. Esse jogo que realmente é um jogaço, é o pai da mecânica de deck building. Então quando você vai jogar um Arnak, um Dune Imperium, um Endless Winter, ou qualquer outro jogo que fala que tem deck building mais alguma coisa, saiba que o deck building veio deste jogo aqui, ó. Este jogo é o puro deck building que criou essa mecânica. O que é o deck building, para quem não sabe? É um estilo de mecânica onde você tem um baralho de cartas, né? Você tem um deck, seu, que você vai melhorando à medida que o jogo passa. Você vai acrescentando cartas, eliminando cartas, para deixar o deck do jeito que você quer. E o Dominion, ele faz isso muito bem feito. Por quê? Porque ele é um jogo onde você tem dinheiro, recursos, né, e cartas de ação. E você, sempre na sua rodada, você pode jogar carta de ação e depois você pode usar o dinheiro para tentar comprar as cartas de estado lá, que são as cartas que valem ponto efetivamente no final do jogo, né? E o balanço todo do Domínio é exatamente o seguinte: é você dar uma inspeção visual nas cartas de ação que estão disponíveis naquela partida, porque existem diversas e você sempre vai mudando a cada partida que você joga. Então é inspecionar aquelas cartas para você tentar ver qual combinação de ações ali você acha que vai ter uma sinergia melhor, e você comprar cartas, às vezes uma ou duas ou três, dependendo de quantas vezes você quer que aquilo apareça ali no seu deck, para que você consiga, né, combar as suas ações para poder gerar mais recursos, para poder gerar mais dinheiro, e aí você usar esse dinheiro para comprar mais pontos. Na ideia do deck build, você sempre compra 5 cartas e usa aquelas 5 cartas, descarta e compra mais 5 para a próxima rodada. Então você nunca tem certeza de quais cartas você vai ter. Essa é a mágica dessa mecânica do deck building, é você tentar montar um deck que seja mais previsível, ou que seja mais otimizado, ou que tenha mais sinergia e ter essa sorte das cartas irem vindo juntas do jeito que você precisa. É o tipo de jogo que quando a gente senta para jogar, a gente joga 2, 3, 4 vezes seguidas, porque partidas são rápidas, são ágeis e são super emocionantes. Sempre no final tem aquela meio que corrida para ver quem vai conseguir comprar as últimas cartas de pontuação. Então é um jogo assim, é outro clássico. Acho que talvez eu faça um vídeo nessa sequência dos vídeos clássicos que eu quero fazer falando do Domínio, porque eu acho que ele vale muito a pena ser falado sobre. E é um jogo que eu gosto bastante, apesar de não jogar faz muito tempo. Preciso de pessoas que joguem Domínio comigo. Então é isso, gente. Esses são todos os meus jogos aqui com a letra D. Vocês viram que foi bastante jogo, ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas muito jogo bom aqui. Muito jogo legal, muito jogo que vale a pena testar, conhecer, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.